Então, gente, dando continuidade, como eu falei agora há pouco, a gente vai falar da enxaqueca que para muitas pessoas que me seguem já ou que já me conhecem, sabe que foi o que me trouxe até aqui, o que me trouxe até a nutrição. Como assim, Celi? Eu sofria de enxaqueca desde os meus 12 anos, quando eu comecei o meu período menstrual. Eu comecei com fortes dores de cabeça, que na época não foi diagnosticada como enxaqueca, mas eu sofria muito com aquelas dores, tinha muito vômito, muita diarreia, ia em diversos médicos que, infelizmente, por ignorância, vamos dizer assim, né, achava que aquilo era preguiça, porque eu não queria estudar, porque eu não queria trabalhar. Eu sou do interior, trabalhava na roça, então, assim, há muitas pessoas, muitos médicos denominavam como preguiça, como má vontade. Infelizmente, essa ignorância dos médicos me fez sofrer muito tempo. Graças a Deus, eu tenho uma família que sempre me apoiou, que sempre viu que eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de trabalhar, que sempre gostou muito de estudar e que via que aquela não era o verdadeiro motivo. E junto comigo lutava para saber o que é que promovia tanta dor de cabeça. Fiz diversos exames que na época não foi diagnosticado o que é que era, mesmo porque enxaqueca não saía exames, até que um belo dia encontrei um abençoado que diagnosticou a enxaqueca. Fiz diversos tratamentos sem muito êxito, já que minhas dores de cabeça eram causadas por causa de alimentos. E esses alimentos não eram muito comuns para quem tem enxaqueca. Quem tem enxaqueca, geralmente os alimentos mais comuns são alguns doces, são alimentos gordurosos, cafeína, chocolate inclui aí dentro dos alimentos estimulantes como a cafeína, e aí por diante. Só que no meu caso não. O meu era alguns alimentos com carboidrato. Quando eu falava isso, os médicos, as nutricionistas, infelizmente ignoravam essa informação e acreditava que eu estava é, criando essa história. Então, eles acharam melhor me diagnosticar como bulimia, já que eu vomitava tudo que eu comia quando tinha carboidrato. Eu não só que tinha carboidrato, mas outros alimentos que me davam muita dor de cabeça. Então, ficou mais fácil me diagnosticar como uma bulimia e não como, é, como uma enxaqueca, tratar como enxaqueca. Depois de muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde, eu consegui uma estudante, imagine, uma estudante de nutrição que acreditou no que eu estava falando, e a gente começou a testar e viu que realmente eram alguns tipos de carboidrato que me davam dor de cabeça. Com isso, resumindo aqui a história, uma neurologista também que foi super parceira, maravilhosa, a doutora Priscila Rosa, que, Ave Maria, se eu encontrar essa mulher, eu dava aquele mega abraço. Ela me ajudou bastante e aí demonstrou que para mim seria melhor sair do meu curso de serviço social, que eu já estava no terceiro semestre, e cursar nutrição, que era uma área que eu nunca imaginava, que eu não gostava, mas que ia me trazer melhor qualidade de vida. E é por isso que eu estou aqui em nutrição. E só no sétimo semestre de nutrição que eu vi falar de uma palavra chamada disbiose, que é exatamente a disbiose que está trazendo essa mentoria aqui, porque é na disbiose que a gente tem uma grande inflamação do nosso organismo e ela provoca diversas dores e doenças, e inclusive a enxaqueca. E a disbiose, ela também é causada por alguns alimentos, né? Que a gente tem uma maior sensibilidade. Cada pessoa tem uma sensibilidade a um alimento, às vezes, e no meu caso é alimentos FODMAPs, ou seja, alguns carboidratos fermentáveis que promovem essa dor exacerbada. Pode ser o seu caso, se você até hoje não sabe ainda qual é o seu gatilho, ou mesmo sabendo que, assim, muitas mulheres têm um gatilho pré-menstrual, né? Que acaba tendo essa enxaqueca pré-menstrual. Então, às vezes,
não só não sabe, como já sabe o gatilho, mas ainda não sabe resolver, a alimentação pode ajudar muito. Então, assim, como eu falei, a gente vai falar principalmente da enxaqueca alimentar aqui hoje, e não por os outros diversos gatilhos, que com certeza, se você já sabe seu gatilho, já está sendo recomendado aí um tratamento, certo? Então, a recomendação minha hoje aqui em relação à alimentação é o gatilho da dor causada por alguns tipos de alimentos ricos em FODMAPs. A lista de alimentos ricos em FODMAPs é enorme, não dá nem para eu passar aqui para vocês, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de alimentos ricos em FODMAPs e os que não são ricos de FODMAPs. Essa alimentação, essa dieta, né, esse protocolo de dieta FODMAPs, ele dura em média de 60 dias. Ele dura as primeiras 8 semanas de retirada dos alimentos, né, que são ricos em FODMAPs, de 6 a 8 semanas. Faz a retirada desses alimentos, observa como é que esses alimentos têm, a retirada desses alimentos está tendo melhoria na sua saúde. Vai anotando tudo e depois começa a parte de introdução do grupos desses alimentos, de alimentos de alguns grupos. Então, a gente vai recolocando e vai observando. Celi, aqui dentro da mentoria você vai fazer isso, não é possível eu fazer esse protocolo de acompanhamento com vocês aqui dentro da mentoria. Eu posso fazer, como eu posso indicar diversos colegas que precisam ser um nutricionista especializado em saúde intestinal, para saber fazer esse protocolo da melhor forma possível, de uma forma mais assertiva, para ter melhores resultados. Então, você faz esse protocolo de alimentação rica em FODMAPs e observa. E olhe, é um pouco, vamos dizer assim, complicado, porque vai ser uma alimentação que você só vai poder fazer, entre aspas, em casa. Como assim, Celi? Um dos alimentos, dois dos grandes alimentos que está aí presente na nossa culinária, que é rica em FODMAPs e que diversas pessoas têm problemas, não só como enxaqueca, como a constipação, a diarreia, a síndrome do intestino irritável, que é causado por alimentos ricos em FODMAPs, é o alho e a cebola. Então, assim, são alimentos que é muito presente na nossa cultura, dentro das nossas refeições. E esses alimentos, infelizmente, promovem diversos malefícios para quem tem a sensibilidade em alimentos fermentados ou FODMAPs. Então, esse protocolo a gente precisa retirar, não é reduzir, é retirar realmente esses alimentos ricos em FODMAPs e depois ir testando de um em um para ver qual é que promove esse mal-estar. Então, não é só a enxaqueca. A distensão abdominal, aquela distensão abdominal que você acaba de comer uma coisa, mesmo sendo um alimento natural, e promove FODMAPs, ou promove a distensão. Pode ser por causa do alimento rico em FODMAPs, rico em enxofre. Então, a gente tem que ter esse cuidado e conseguir conciliar essa alimentação dentro desse protocolo para saber quais são os alimentos que você precisa retirar da sua vida, ou pelo menos retirar um período que você desinflame. Eu fiz a retirada por um período, eu tenho a carboidratos como arroz, feijão, mesmo o feijão sendo rico em proteína, mas ele tem uma quantidade de carboidrato e de enxofre que promove esse mal-estar. Há alimentos como banana, batatas de diversos tipos, farinha de trigo. Então, assim, no meu caso, eu descobri, tratei. Hoje, graças a Deus, eu consigo consumir em pequenas quantidades esses alimentos. Não consumo diariamente, mas eu consigo consumi-los e não ter crises de enxaqueca como eu tinha antes. Mas você, às vezes, é um alimento que você nem imagina
às vezes aí, como eu falei agora há pouco, do alho e da cebola, pode ser um alho e uma cebola. Algumas pessoas apresentam alergias alimentares, essa sensibilidade alimentar, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho na saúde de doenças gastrointestinais, que essa sensibilidade muito grande é exatamente por causa de um alimento fermentável, um alimento rico em FODMAPs. Então, o ideal é eu vou passar essa listagem para você ter noção, mas eu já venho de antemão te falando que aqui dentro da mentoria, infelizmente, eu não posso fazer esse acompanhamento tão de perto como é o protocolo FODMAPs precisa. Mas eu posso sim te nortear. E se você quiser começar a fazer norteando com essas indicações, fique à vontade, que dá para você, pelo menos, ver quais são os alimentos que te promovem mais esse mal-estar. E a alimentação FODMAPs, ela acaba sendo não é uma dieta, não é um protocolo que a gente tem que passar a vida toda. Como eu falei, hoje eu tenho que me alimentar com esses alimentos que eu tenho a intolerância, mesmo porque são alimentos ricos em nutrientes, são alimentos que meu organismo precisa. Então a gente não pode tirar esses alimentos para a vida toda. A gente faz o protocolo, descobre qual é o alimento. Se for um alimento que tenha um baixo impacto à nossa saúde, à nossa nutrição, a gente pode até retirar. Ou então a gente retira somente aquele momento de desinflamação do nosso organismo e faz um consumo esporádico, um consumo em pequenas quantidades, sendo que vai observando. Se você comeu de novo, se você sentiu, é melhor você retirá-lo e comer outros alimentos do mesmo grupo que não provoque a esse mal-estar e que tenha a mesma quantidade de nutrientes que aquele alimento que te promoveu. É complicado, não estou falando que é fácil, não é assim, Célia, você está me deixando mais perdida, porque é um alimento que eu preciso dos nutrientes, me faz mal e o que é que eu vou comer? Então, por isso mesmo eu te falei que não dá para a gente fazer aqui. E esse protocolo tem que ser individualizado, porque cada pessoa tem sensibilidade, pode ter sensibilidade a algum alimento. Então, se você já sofre com enxaqueca, se você sofre com distensão abdominal, se você sofre com uma constipação que não melhora de jeito nenhum, se você sofre com uma diarreia, ou se você sofre que é o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, pode estar todos esses sintomas ligados ao alimento rico em FODMAPs, certo? Então fica a minha dica aí, se você tem essa sensibilidade, faz um teste com essa lista de alimentos que eu vou deixar aqui embaixo, mas siga em frente a sua vida, que é bem interessante quando você descobre o que é que está te provocando mal. E não esqueça de anotar tudo que quando você começar esse protocolo, não esqueça de anotar. Vai ter que ter um caderninho aí do seu lado a vida toda. Você tem que anotar tudo que você comeu nas 24 horas. Desculpe, e observar o que é que vai estar te fazendo mal. Porque, Celi, às vezes a sensação não é imediata, a sensação de mal-estar, de estufamento, de enxaqueca, de constipação, ela se dá até 24 horas depois do consumo do alimento. Então você vai ficar assim, poxa, o que foi que eu comi ontem? Então você tem que anotar tudo que você comeu na hora que comer, para nossa mente às vezes acaba atropelando com tantas situações da vida e a gente esquecendo alguma coisa interessante. Então a gente tem que anotar tudo que comeu nas 24 horas e observar. Poxa, eu tive enxaqueca, ontem eu comi o quê? E ali pode estar a resposta do que a gente tanto precisa, tá bom? Então, fica aqui minha dica. Esse assunto é maravilhoso, é super extenso, mas eu não posso fazer uma aula tão extensa aqui, que eu sei que você já deve estar falando, ai, que aula chata. Mas é uma aula que, assim, gente, é o divisor de águas na vida das pessoas que sofrem com essas síndromes. Não só a enxaqueca, mas todas essas doenças que eu relatei aqui, todas essas sensações, certo? Então, cuida e vamos ver o que é que pode estar melhorando na sua saúde no dia a dia e te trazendo maior qualidade de vida, tá bom? Grande beijo e a gente vai falar agora
de uma doença bem interessante também, que está ligada a esse assunto, tá bom? Vem comigo na próxima aula.